Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Sociedade Espírita Jesus. Hoje, então, em mais uma exposição doutrinária online, do dia 21 de março de 2025. Então, o tema nos proposto essa noite é intitulado Afeições e Conflitos. E para realizarmos, então, essa exposição, tivemos como subsídio os livros Afeições e Conflitos, desculpa, o livro Amor Imbatível Amor, no capítulo Afeições e Conflitos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Também utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração, e baseado nos itens 1 e 4, simplicidade e pureza do coração. Então, quando falamos sobre afeições, muitas coisas nos vêm à cabeça. Muitas vezes pensamos em amigos, muitas vezes pensamos em relacionamentos amorosos, na nossa família, né? A nossa relação com os nossos filhos, com os nossos avós, pais, parentes. Pensamos nesses níveis de afeições também, entre colegas de trabalho e etc. Muitos exemplos de afeições poderiam ser relatadas aqui. Mas o curioso de quando estamos falando sobre este tema, relatando sobre este tema, que além de falarmos hoje sobre as afeições, vamos falar sobre os conflitos. E o mais importante, todos aqueles conflitos que muitas vezes colocam em xeque muitas das nossas afeições. Quantos de nós já não tivemos alguma das nossas afeições desfeitas por causa de algum conflito, alguma opinião divergente de um amigo, de um parente? Quantas vezes não rompemos laços de amizade ou até mesmo laços de mútuo acordo entre colegas de trabalho por questões, conflitos éticos, conflitos, inúmeros tipos de conflitos? Quantas vezes arruinamos essas relações por causa de conflitos? E quando a gente pensa nisso, é muito interessante neste pequeno livro aqui, Amor Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, justamente nesse capítulo, ela vai nos dizer que quando a gente tem muitos conflitos interiores, e o que a gente deve entender por esses conflitos interiores? Um dos grandes sinônimos, eu acho, para esses conflitos interiores, seja ele qual for, a gente já entende muito bem dentro da doutrina espírita quais que são esses dois conflitos interiores que vivemos. A chaga, o principal, a raiz central desses conflitos é o orgulho e o egoísmo. E quando a gente sente qualquer outro conflito dentro da gente mal resolvido, por isso que a gente precisa de terapia. E a gente, nas nossas exposições, a gente sempre afirma isso, que a terapia com psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da área da saúde mental, em específico, ajudam muito na resolução desses conflitos interiores. Às vezes, esse conflito interior pode ser uma mágoa lá da infância não resolvida. Pode ter sido uma decepção muito grande na adolescência. Pode ser uma má tomada de decisão em algum ponto da vida e isso ir desencadeando outras situações. É importante a gente avaliar a nossa conduta para entender esses conflitos interiores. Mas o que tem a ver a gente falar sobre conflitos interiores e afeições? Porque justamente esses conflitos interiores não resolvidos vão reverberar nas nossas relações sociais. Todas essas nossas angústias internas vão ressoar no exterior nas nossas relações. Quantas vezes, às vezes, estamos de mau humor? Às vezes acordamos mesmo de um mau humor, reclamamos do frio, reclamamos do calor agora, né?
da falta de chuva e etc. E descontamos isso nas nossas esposas, esposos, filhos, alunos. Quantas vezes a gente descontou os nossos conflitos interiores, a nossa mágoa, todo o nosso conteúdo ácido da reclamação, do ódio em outros irmãos? É importante a gente avaliar esses nossos conflitos, porque a gente vive em sociedade. A gente está submetido a uma lei de sociedade que todos estão conectados através das relações sociais. Então, por isso que a gente tem que focar muito no nosso interior para não acabar machucando o outro. Que esses nossos leões internos não se saiam de dentro da nossa jaula e acabe afetando os nossos irmãos. E isso é caridade também. Por incrível que pareça, às vezes a gente não pensa em todas as dimensões da caridade. Mas nesse caso, a gente tem uma das dimensões da caridade que também resolver esses conflitos internos é também agir com caridade, agir com empatia conosco mesmo, nos acolhermos, não silenciarmos os nossos conflitos internos e vivê-los. Quantas vezes sufocamos os vazios interiores que nós temos com coisas que não são úteis e não são legais para a nossa saúde? Quantas vezes afogamos os nossos vazios interiores com os vícios? Tentamos preencher esses vícios, esse vazio interior, desculpa, de inúmeras formas. Podemos, através da sexolatria desenfreada, às vezes tentamos com o consumismo comprar coisas, mesmo não precisando. Podemos, muitas vezes, tentar afogar esse vazio com álcool e outras drogas. Muitas vezes, podemos investir em relacionamentos tóxicos, entrar em relacionamentos tóxicos justamente para suprir esse vazio interior. E quando a gente observa esses vazios interiores, a gente começa a acolher este vazio e entender que é normal. Somos espíritos milenares que estamos aqui, não sei em qual número de encarnações, e essa é mais uma encarnação. Então, é muito comum a gente sentir esses vazios, esses vazios. É muito comum a gente sentir esses transtornos dentro da gente. Por isso a gente não pode evitá-los. Porque se a gente for evitar todos esses conflitos, é como se a gente estivesse varrendo toda a sujeira para debaixo do tapete. Só que uma hora essa sujeira aparece e fica mais difícil ainda de limpar, de remover essa sujeira. Por isso que a gente precisa investir na educação dos sentimentos. Observar todos os sentimentos que a gente sente, né? Todos os sentimentos que às vezes batem a nossa porta e precisamos ter a certeza de que a gente vai conseguir vencê-los. Substituir o medo por um outro sentimento, vencer os medos. Às vezes a gente vai precisar de ajuda de medicamentos através de prescrições médicas, mas é muito bom que a gente recorra a essa ajuda química que vai muitas vezes impulsionar hormônios, substâncias no nosso corpo que vai nos ajudar a vencer todos esses conflitos. O empurrãozinho, a alavanca para a gente poder reorganizar os nossos pensamentos, reorganizar os nossos sentimentos e, enfim, poder observar a nossa vida como seres imortais que somos. Eu acho que o materialismo, muitas vezes, nos impôs que tudo está na matéria. Todas as explicações da nossa vida estão na matéria. E com o tempo, e que quantas existências a gente caminhou nisso? Quantas existências a gente investiu nisso? E muitas vezes nos esquecemos
de que a matéria não pode responder muitas coisas. Às vezes nos esquecemos que somos espiritualistas, nos esquecemos que somos espíritas e que a gente enxerga além da matéria, explicações além um pouquinho da matéria. E a gente precisa utilizar esses conhecimentos para nos auxiliar na nossa caminhada, para nos auxiliar a vivenciar a nossa existência com maior plenitude. E como a própria Joana de Ângeles comenta nesse capítulo, é mais que necessário a gente observar os nossos defeitos, as nossas qualidades, saber reconhecer os nossos defeitos, mas também saber reconhecer as nossas qualidades. Porque não adianta a gente só ir lá e reconhecer os nossos defeitos, a gente vai se enxergar como o pior ser humano possível do universo. Então, por isso que a gente precisa ter essa lente de cuidado para como a gente está observando o nosso vazio, como a gente está observando nossos defeitos e também as nossas qualidades. E também a gente não pode só observar as qualidades, senão a gente vai se sentir o melhor ser humano do universo. E a gente sabe que não é isso, senão a gente não estaria encarnado na Terra, que é um planeta de provas e expiações. A gente com certeza estaria em Júpiter ou outro planeta muito superior na escala moral do que o nosso. Então, não podemos também nos mixar, né? Nos rebaixar, mas também não podemos nos elevar e subir num pedestal gigantesco que é feito também do orgulho e egoísmo. E também a gente nos enxergar como os piores seres humanos do mundo também tem um pouquinho, sim, de orgulho e egoísmo. Por mais que tenha ali uma falsa humildade revestida, a raiz ainda é o orgulho e egoísmo. Então é importantíssimo a gente observar essas coisas em nós. Observar todos esses nossos desafios que a gente enfrenta na nossa existência, observar todos os nossos obstáculos que a gente sente e principalmente viver isso tudo. Viver, viver é melhor do que sonhar, já diria o poeta. E muitas vezes a gente cria barreiras dentro de nós e nos esquece que a gente está aqui na Terra por um único objetivo, que é a experiência aqui no plano carnal, as experiências aqui na Terra, tanto as experiências intelectuais quanto as experiências morais. E a gente se esquece disso. E quando a gente observa isso e a gente começa a ver por um prisma diferente, às vezes a gente se priva de viver muitas coisas por medo. Medo de se machucar, medo de machucar outras pessoas, medo da experiência, medo de sair da zona de conforto, muitas vezes medo de sair de uma situação que nos deixa tranquilinho. Mas a gente se esquece, isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente precisa desse campo de batalha para aprimorar as nossas virtudes. A gente precisa desse campo de batalha, assim como o diamante precisa de altas temperaturas e martelada para poder moldar o diamante. Então não evitemos todos esses conflitos. Saibamos vivê-los, vivê-los com toda a plenitude que a palavra viver pode englobar. Viver da melhor forma possível. Se machucar, a gente se levanta novamente, chacoalha a poeira do corpo, enfrenta de novo. E assim vai. Enfrenta, 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 cai, se machuca. Uma hora dá certo. Uma hora, mas o importante é que a gente sempre está aprendendo. Por mais que a gente tente e caia, nesse processo de queda, a gente aprende muito e muito. A gente caindo, a gente observa as situações. A gente olha por uma ótica diferente. O nosso orgulho é moldado, o nosso orgulho é quebrado. Então, por isso que a gente precisa urgentemente do conhecimento, tanto intelectual quanto moral. Mas a gente relatou já todas essas dimensões dos conflitos, o vazio interno que a gente sente,
Mas, pelo amor de Deus, o que isso tem relação com as afeições, com a amizade, com o relacionamento, com a relação com os nossos colegas de trabalho, com os nossos superiores, com os nossos inferiores, com os alunos, professores, etc. Aonde tudo isso está relacionado. E Joana de Ângeles também brilhantemente vai relacionar isso e dizer que todos esses nossos conflitos internos vão refletir nas nossas afeições. Como havíamos comentado, se estamos de mau humor, vamos descontar esse mau humor nas pessoas que estão à nossa volta. Se estamos descontentes com alguma coisa, vamos. Quem está perto de nós vai acabar sofrendo, quem está perto de nós vai acabar sofrendo essas consequências. E é importante que a gente saiba reconhecer isso e resolva os nossos conflitos. Muito bem, resolvendo os conflitos, isso também não nega que muitas vezes pessoas vão nos machucar porque estão cheias de conflitos internos. Muitas vezes a gente vai ver, só que nesse caso, se isso acontecer, se alguma pessoa nos tratar de forma diferente, se alguma pessoa em algum nível nos maltratar verbalmente, a gente precisa perdoar. E se essas pessoas decidirem se afastar da nossa vida, a gente precisa entender. A gente precisa aceitar esse processo. Saber perdoar. E aí a gente fala sobre a dimensão do perdão, né? Saber perdoar, entender e ter a empatia de saber que o outro também vive conflitos interiores, assim como eu vivo conflitos interiores, e talvez já tenha tratado essa pessoa de forma agressiva. A gente precisa entender que o outro vai nos tratar como também ele está interiormente. Se ele está com o interior todo bagunçado, ele vai nos tratar de forma bagunçada. E isso é tão belo quando a gente começa a entender isso nas nossas relações. A gente vai começar a observar a vida de uma forma diferente. Não mais como aquele que cobra incessantemente o afeto do outro, não como aquele que está pedindo o tempo todo pelas afeições. A gente entende que se o outro se afasta da gente, teve um motivo. Teve um motivo, grande parte, o motivo pode ter sido a gente, com certeza. Mas é importante a gente perdoar. E também, se a gente foi o motivo disso, saber nos perdoar, saber que a gente teve o nosso processo também, e que talvez um dia a gente tenha esse processo, enfim, de talvez entender isso, talvez nos curarmos disso. Mas para a gente entender isso também, a gente precisa perdoar no outro. E entender que o outro também está em processo, que o outro também está em transição de sentimentos, em transição de afetos. E eu observo isso como sendo uma das grandes belezas de nós como seres humanos. O ser humano, ele é um animal tão interessante, tão complexo, e as suas relações, consequentemente, são tão complexas. Olha só, a gente observa que os sentimentos de cada um afetam as relações sociais. Os sentimentos, os sentimentos, o que está dentro da gente afeta os outros, afeta as nossas relações. E quando a gente observa isso, a gente se admira com a complexidade dos seres humanos,
a gente se admira com a nossa complexidade, com todas as nossas dificuldades, com todos os conflitos que a gente vive, a gente admira muito esse ser superior, Deus, soberanamente justo e bom, através de todos os seus benfeitores, o trabalho imenso que eles tiveram no maquinário humano encarnado aqui na Terra, para receber esses espíritos imortais, seres inteligentes, precisavam de um corpo, consequentemente, tão complexo quanto o espírito. E é tão bonito quando a gente observa isso, e é tão empolgante quando a gente estuda, né, seja a anatomia ou a fisiologia humana, e quando a gente começa a relacionar com o espiritismo e buscar o porquê que sentimos raiva mesmo. Lógico que tem todas as suas relações fisiológicas, né, no corpo, a liberação de adrenalina no corpo, na corrente sanguínea, etc. Mas isso é a causa, teve um efeito. Desculpa, esse é o efeito e teve uma causa. E a gente sabe que essa causa está lá no espírito. Por que sentimos a raiva? Está lá no nosso espírito. O porquê sentimos a raiva. E isso é tão belo. Eu citei apenas a raiva, mas a gente podia citar inúmeros outros sentimentos também. Mas todas essas dimensões dos conflitos, a gente precisa entender que também, quando esses conflitos são bem resolvidos, bem entendidos, podem se transformar em afeições restituídas, afeições fortes. Falamos sobre o quanto é bela a complexidade do corpo e quanto isso pode estar relacionado com as nossas afeições. E agora eu faço um outro comparativo. O quanto é belo quando saibamos restituir afeições que foram destruídas. Saber reconhecer o erro, saber reconhecer que errou e que merece ser, sim, restituída. Lógico, muitas afeições talvez não poderão ser restituídas. A gente sabe que muitas situações que passam, passou, e talvez a gente não consiga restituir ainda. Mas o quanto a gente pode, a gente deve restituir as nossas afeições. Correr atrás dessas afeições que foram temporariamente abaladas. Com os nossos conflitos interiores resolvidos e com o coração aberto pela paz, né, daquelas afeições. E quando a gente fala sobre paz, pacificação, é impossível a gente não lembrar primeiro de Jesus, o grande príncipe da paz, e depois Francisco de Assis, que cantou a paz de todas as criaturas, a paz de todo o universo. E por que nós, como seres ainda em aprendizado, precisamos saber reconhecer isso? Precisamos saber reconhecer que ainda temos muito a aprender com a gente, muito a aprender sobre os nossos sentimentos, muito a aprender com todas as nossas experiências certas e também com as nossas experiências erradas. Saber que talvez as coisas sejam difíceis, é claro, mas tudo passa. Importante a gente reconhecer os nossos erros, querer mudar e estar disposto a viver de forma diferente. Se tivermos nossas afeições quebradas, reerguermos, quebrarmos o nosso orgulho e afirmarmos para nós mesmos que sim, nós podemos fazer diferente. Sim, a gente vai fazer diferente. Sim, nós podemos mudar os nossos sentimentos, mudar primeiro o nosso interior, para depois tentar grandes mudanças, seja na sociedade e seja em outras esferas. Saber que as dificuldades batem, batem muito,
mas que a gente saiba reorganizarmos internamente e todos os nossos conflitos para restituir afeições e principalmente viver e viver bastante e muito, e muito. Talvez toda essa exposição doutrinária seja um grande convite a viver as experiências boas que ainda nós permitimos viver. Perdoar quando queremos e podemos perdoar. Amar quando podemos e devemos amar. Mostrar os nossos belos sentimentos quando podemos mostrar os nossos belos sentimentos. E principalmente que esses sentimentos possam ser usados para a paz, para a pacificação da nossa sociedade, do nosso planeta, que a gente sabe muitos conflitos estão se desenhando, né, a nível mundial, conflitos armados, mas não deixemos que esses conflitos exteriores entrem para o nosso interior, que os conflitos externos não afetem o nosso interior. Então, amigos e irmãos, hoje encerramos. Essas eram essas palavras para a noite de hoje. Muito grato por essa oportunidade. Vou convidar todos os irmãos agora para a gente realizar uma pequena prece de encerramento. Então, convido a todos os irmãos a fecharmos os nossos olhos físicos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradecermos por mais este espaço de aprendizado, por mais este espaço por essa UPA celeste que a nossa casa representa, que possamos absorver todos os conhecimentos e aplicá-los no nosso cotidiano, amando sempre, vivendo sempre, e nunca deixando nos levar pelas ondas negativas que somos afetados, pelos maus sentimentos, pelos vícios, e que a espiritualidade amiga nos permita as melhores vivências, as melhores experiências, os melhores caminhos e possam nos inspirar a seguir na trilha do nosso querido Mestre Jesus. Agradecidos sempre pelo aprendizado, encerramos então a exposição desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos e amigos. Até uma próxima oportunidade.